Detalhando um pouquinho mais a aplicação que eu comentei da vez passada, né, a consequência, na verdade, que eu comentei da vez passada, que é o fato de que toda medida invariante é aproximada por medidas atômicas, quando você tem especificação, né? Então, vou rapidamente comentar mais dois fatos. Então, teorema, se f de mm tem especificação, então, dada mi, medida invariante, existem pontos periódicos, existe uma sequência de pontos periódicos, uma sequência pk de pontos periódicos, tais que as medidas μk, que são exatamente obtidas tomando as médias das medidas de Dirac nos pontos pk, eu pego a Dirac no ponto pk, pego a Dirac no ponto f de pk, e assim sucessivamente até a Dirac no ponto f de k-1 de pk. Essas medidas aqui são naturalmente medidas invariantes, são atômicas, né? A medida está suportada na órbita do ponto pk, e elas convergem para a medida μ, na topologia fraca-estrela. Tá? Então, toda medida invariante é aproximada por medidas atômicas. Isso é uma consequência da especificação, né? Qual é a ideia da prova desse fato? O sketch é só porque eu não vou fazer detalhes, mas os detalhes podem ser facilmente preenchidos. A ideia é a seguinte: primeiro, podemos supor μ ergódica. Podemos supor μ ergódica porque o fecho das medidas ergódicas, nesse caso, é igual ao conjunto das medidas invariantes para f. Tá? Isso foi um dos comentários que foi feito aí, que o conjunto das medidas ergódicas o conjunto das medidas invariantes é um simplexo bastante interessante, porque os pontos extremais dele são densos nele, né? Obviamente isso não pode ocorrer em dimensão finita. Oi? Tem período K, pode ser tomado como período K. Você vai ver que você pode pegar para qualquer caso suficientemente grande, você vai construir um ponto periódico, vai ficar claro na prova. Tá? Então a primeira coisa é reduzir o caso para medida ergódica, já que o fecho das ergódicas é o conjunto inteiro. A segunda coisa é usar o fato que toda medida ergódica tem um ponto genérico, né? Um ponto típico ou genérico. Né? Então existe x ponto genérico para μ. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda função contínua é tal que a integral de φ é tal que a média de Birkhoff de φ ao longo da órbita de x, e variando de 0 até n menos 1, 1 sobre n, converge para a integral de φ de μ. Tá? E agora o truque consiste em você pegar a órbita do x e arrumar um ponto periódico que acompanha a órbita do x. Tá? Então, para acabar a prova, você pega a órbita do x e, usando a propriedade de especificação, né, que eu não mencionei, mas aqui por pontos periódicos, você fecha a órbita do x, né? Então, digamos aqui, você tem a órbita do x, f de x, etc, etc, até f, um certo n, qualquer arbitrariamente grande de x. Então, você arruma um ponto periódico, digamos, vamos chamar aqui, sei lá,
Pn, que vai acompanhar a órbita do X arbitrariamente próximo até a etapa N e vai fechar com J iterados. Tá? Bom, esse é o sketch da prova. Ou seja, toda medida... Oi. Boa pergunta sua. Acho que sim. Acho que sim, depende de alguma propriedade do tipo de especificação. Tá? Por exemplo, você pode construir exemplos onde você tem duas medidas ergódicas somente. Tá? E aí o fecho naturalmente não é o conjunto das medidas invariantes, porque você vai ter um simplexo de dimensão finita. Tá? Então depende de alguma propriedade mais forte, que não precisa ser especificação. Mas, tá? Outra aplicação é existência e unicidade. Tem alguma pergunta aí, não? E unicidade de estado de equilíbrio. A gente falou, vocês ouviram falar bastante durante a semana de estado de equilíbrio? E agora eu acho que vocês vão ver uma nova forma de caracterizá-los quando você tem especificação. Tá? Então o Bowen provou o seguinte teorema. Teorema do Bowen, dos anos 70. Se F, M é um espaço métrico compacto, tem especificação e é expansiva, dado φ, holder contínuo, existe um único estado de equilíbrio para φ. Tá? E como é que você caracteriza esse estado de equilíbrio? Ele é caracterizado de uma maneira muito interessante. Vamos chamar esse estado de equilíbrio de μφ, esse único cara. Então, ele é caracterizado assim. μφ vai ser igual a um limite de medidas de Dirac com pesos corretos. Tá? Então, μφ é o limite do somatório de E elevado a φn de P, tá? Onde P pertence aos pontos fixos de Fn, tá bem? Vezes as Diracs ao longo da órbita de Fp, vamos chamar ok, acho que aqui tem que botar o φ de Fi de P e aqui Fi de P, somar para ir variando de 0 até n menos 1, dividir por 1 sobre n, para isso virar uma probabilidade. E aqui eu vou dividir por 1 sobre... Isso aqui é uma soma sobre todos os... Está faltando espaço. Uma soma sobre todos os P's nos pontos fixos de Fn. Tá? Só que isso não dá uma probabilidade, isso é uma soma de probabilidades, uma soma de quantidade finita de probabilidades. Para isso virar uma probabilidade, eu tenho que dividir pelo número correto, ou seja, pela soma de E elevado a φn de P, vamos chamar assim, onde P pertence aos pontos fixos de Fn. Bom, ficou um pouquinho complicada a fórmula, mas a moral é que dividir pela cardinalidade quando o φ é zero. Aqui... Certo. Tá ok? Tá certo, né? Beleza. Então,
É uma formulazinha um pouco complicada, mas talvez eu devesse escrevê-la só no caso μ igual a zero. Por exemplo, a medida de máxima entropia, ela é obtida assim. Você soma, você pega os pontos periódicos e pega aquelas medidas nos pontos periódicos de período n, tá? Ou seja, você vai pegar as Diracs nos pontos periódicos de período n, tá? Então aqui vai ter Fn menos 1 de P. Mas somá-las, para virar uma probabilidade, eu divido por 1 sobre n. Tá ok? Então isso aqui é uma medida atômica que eu vou somar agora sobre todos os pontos possíveis. Os pontos fixos de Fn. Em seguida, eu divido pelo número de pontos periódicos. Tá? Número de pontos fixos de Fn. Porque aqui eu não vou precisar desse termo aqui. Vai ser 1. Né? Porque esse cara é 0. Tá? Então é assim que você constrói. Bom, toma um limite, na verdade. Limite. Quando n vai para infinito. E aqui é o limite também, tá? Então, essa é uma caracterização interessante, porque está dizendo a você que a medida de máxima entropia, ela descreve a distribuição dos pontos periódicos no seu espaço. Né? Ela é simplesmente a distribuição, né? Ela dá a estatística da distribuição dos pontos periódicos no espaço. Tá? Então, oi. Que a entropia não é contínua. Sim, dá. Bem observado, Rafael. Aqui desse teorema já dá para tirar como corolário isso. Tá? Por quê? Porque a entropia é zero nesse conjunto e qualquer medida é aproximada por medidas atômicas. Tá? Então é corolário disso que a entropia não é contínua. Tá? Ok. Na verdade ela é muito descontínua. Porque qualquer medida é aproximada por... Né? Tá, ok. Agora vamos andar na seguinte direção. Tá certo. A gente sabe que toda transformação expansora tem especificação, tem shadowing, várias propriedades são consequências disso. Eu já observei que as provas dessas propriedades pode ser um pouquinho melhorada em termos de enfraquecer a definição de especificação. Então eu vou procurar agora mais exemplos de transformações que têm especificação. Né? Então vamos tentar agora encontrar mais exemplos. Mais exemplos com especificação. Tá? Bom, acontece que a propriedade de especificação é uma propriedade rígida. De certa maneira, está muito relacionada com a hiperbolicidade, com o fato da transformação ser expansora ou ser hiperbólica em geral. Não tem muitos exemplos. Porém, em uma situação, existe um teorema muito bonito que caracteriza quem tem especificação ou não. Tá? Então, vamos falar do caso de dimensão 1. Dimensão 1. Tá? Então, tem um teorema do Bloch, que diz o seguinte: tem especificação no intervalo, seja f do intervalo no intervalo, contínua, sobrejetiva, f tem especificação se e somente se f é topologicamente mixing. Tá? Esse teorema fecha a questão, a transformação tem especificação se somente se ela for topologicamente mixing. Então, muitas transformações de intervalo têm especificação. Todas que são contínuas, topologicamente mixing, né? Sobre. Tá? Aí você pergunta, tá certo, mas tem transformações que não são contínuas. Né? E o que é que você pode dizer de transformações que não são contínuas? Para o caso de transformações contínuas por partes, de transformações contínuas por partes, né? Monótonas, tem um teorema do Hofbauer que mostra que essas transformações têm um
tipo de especificação mais fraco, tá? Uma coisa que ele chama de quase especificação, almost specification, tá? Hofbauer dá quase especificação. Se as transformações, isso é uma observação, outra observação é a seguinte, se as transformações, então eu vou falar, por exemplo, um exemplo dessas transformações são as seguintes. Um exemplo é o seguinte, os beta transformações. Fixe um beta qualquer maior que 1 real e considere a seguinte transformação, a transformação beta x módulo 1. Então, beta x vai em beta x módulo 1. Digamos que beta esteja entre 2 e 3. Tá? Se beta está entre 2 e 3, o gráfico vai ser tipo assim. Tá? Vai ter uma inclinação beta. Tá? E vai ter um pedacinho, se beta não for inteiro, vai ter um pedacinho aqui sobrando. Esse tipo de transformação é uma transformação descontínua, claro. Eu não consigo fazê-la contínua no círculo, por exemplo, né? Não consigo colar esses pontos. E essas transformações, você pode perguntar se elas têm especificação ou não. Tá? Então, o teorema do Buzy e de Marstrand, teorema do Buzy, Jerome Buzy, e tem, esse resultado também sai para um Marstrand, eu acho que se escreve assim, garante que, vamos chamar isso de f de beta, tá? F de beta tem especificação em um conjunto de medida nula. Tá? Conjunto onde as F's têm especificação tem medida nula. Tá? E o teorema do Buzy vai além. O teorema do Buzy dá um critério para famílias como F beta, ou seja, expansoras por partes do intervalo, com um número finito de descontinuidades. Tá? Tem um critério para você determinar, um critério para mostrar que o conjunto dos parâmetros onde você tem especificação tem medida nula. Tá? Isso quer dizer que o conjunto dos beta... tá legal? Os beta, foi bom você ter perguntado, porque daqui a pouco a gente vai falar de medida no espaço de fase, e a coisa vai se complicar. Pode complicar. Então, o teorema do Buzy garante que a medida de Lebesgue dos beta, tal que f de beta tem especificação, esse conjunto tem medida zero. Tá? Isso é consequência também desse resultado do Marstrand. Né? Os dois, aparentemente, fizeram coisa de maneira independente. Tá bem, então, a gente tem ali o resultado do Bock, tem o fato de que, em geral, a gente não tem esperança que essas coisas tenham especificação, né? Tem o resultado do Hofbauer, que eles têm especificação no sentido mais fraco, né? Então, agora a gente pode perguntar se é possível relaxar de alguma forma a noção de especificação para obter especificação no contexto mais geral, em dimensão maior. Tá? Então, vamos relaxar essa noção, incluindo uma medida. Então, seja mi medida invariante para f, dizemos que mi, agora é mi que tem especificação, mi tem especificação não uniforme, se seguinte coisa acontece,
Bom, lembra qual é a definição de especificação? Você pega um pedaço de órbita, acompanha por um ponto periódico, né, e o período fecha no máximo um número finito de iterados que depende do erro que você está cometendo. Né? Então, para todo epsilon maior que zero, deixa eu colocar o quantificador certinho. Existe um conjunto de medida total, sei lá, A contido em E contido em M, tal que, para todo, em uma função I, K, que vai de E na reta, uma sequência de funções. Tá. Deixa eu fazer o desenho aqui, que fica melhor. Primeiro, depois eu quantifico lá as coisas. Tá? Senão vai ficar muito... Então, qual é a ideia da especificação não uniforme? Você tem um ponto X, tem um ponto f de x, tarará, fn de x. Então você vai dizer que você tem especificação não uniforme se, fixado o erro até a etapa n, existe um k que agora vai depender para todo epsilon, para todo epsilon, para todo x, para todo n, existe um k que vai depender de epsilon, x e n. Tá? De modo que, em j iterados, vai existir um ponto periódico P que acompanha x, como no caso anterior, até a etapa n, Fn de P aqui, e Fn mais J de P igual a P, tá? Onde J é menor ou igual que K, N, epsilon x. K, epsilon, x, N, tá? Então, até aí nada demais. Qual é o fato importante na noção de especificação não uniforme? É que o K, que depende de epsilon, x e N, dividido por N, converge para zero. Tá? Então, a quantidade de iterados que eu preciso para fechar minha órbita periódica, ela é sublinear com o tamanho da órbita. Quando eu cresço a órbita, talvez eu precise de mais iterados, mas eu preciso de uma maneira sublinear. Tá? Oi? O x no conjunto de medida total. Tá? Então, existe um E de medida total e uma função, né, que vai depender de epsilon e de n, de E em m, na reta, naturais, tal que, para todo epsilon maior que zero, x em E, n natural, o que eu falei lá vale. Existe um ponto periódico em M, tal que a distância de Fi de P a Fi de x, se é menor ou igual que epsilon, para ir variando de 0 até n. Além disso, a Fn mais J de P igual a P, para J menor ou igual que K, depende de epsilon, x e n. E, principalmente, o limite quando K que depende de n, é dividido por n, o limite disso vai para zero, quando ele vai para infinito. Tá? Ok. Então essa propriedade é uma propriedade que depende da medida agora. Uma observação importante é o seguinte: todas aquelas consequências que eu citei, exceto a de estado de equilíbrio, que eu não sei se é verdade ou não, elas podem ser provadas com essa propriedade de especificação. Tá? Se você assumir que por exemplo, se você assumir que toda medida tem essa propriedade de especificação fraca, especificação não uniforme, você pode aproximar com a mesma prova, adaptando um pouco, por medidas atômicas. Tá? Oi. Qual foi a outra? Ah, tá. Do mesmo jeito, você pode adaptar essa noção não uniforme para aquele outro caso. Tá?
Só que aí o tempo que você pula de um pedaço de órbita para outra vai crescer também. Vai depender do n e do m que você está tomando, tá? E quando você dividir esse tempo por n mais m, por exemplo, isso vai para zero. Você pode adaptar da mesma forma. O teorema que eu vou falar agora... Oi. Obrigado por perguntar, Alexander. É exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Eu comecei a estudar esse negócio exatamente nesse ponto. Por quê? Porque tinha um artigo do Salsol, Trubetskoy e Vaente que pedia essa propriedade para provar recorrência. Pedia expoentes não nulos e pedia essa propriedade para provar aquela estimativa de recorrência que eu falei. Então, se a medida tem essa propriedade e tem expoentes não nulos, então ela tem estimativas para recorrência quantitativa. E aí eu olhei e disse, peraí, não, se tiver expoente não nulo, essa propriedade vai ser válida. Aí comecei a estudar isso, e aí é o teorema que eu vou falar agora que responde essa sua pergunta. Suponha que você tem uma medida agora que tem expoentes positivos, tá? Suponha que você tem uma transformação, suponha que você tem uma transformação F de uma variedade de classe C1, tá? Com 100 pontos críticos, ou com pontos críticos, com o conjunto crítico não flat, tá? Preciso dessa hipótese. E topologicamente, fortemente transitiva. Eu vou definir aqui o que é fortemente transitiva, tá? Seja μ uma medida com expoentes positivos. Medida ergódica com expoentes positivos. Então, μ tem a propriedade de especificação não uniforme, tá? Então, toda medida que tem expoentes positivos para uma transformação C1, sem pontos críticos, que é fortemente transitiva, vai ter especificação não uniforme, tá? Se tiver ponto crítico, você precisa que o ponto crítico seja do tipo não flat, ou seja, que se comporte como polinômio. Aí, respondendo sua pergunta, você pega uma aplicação do tipo que o Juan falou hoje de manhã, uma aplicação tipo Collet-Ekman. Toda medida vai ter expoentes positivos, em particular toda medida tem essa propriedade. Toda medida vai ter especificação não uniforme. Também vale a outra especificação, tá? Tá, esse é um teorema. Teorema 2011. A gente tem também uma... o que é fortemente transitiva? Fortemente transitiva é que para todo aberto U, contido em M, existe um N grande, tal que Fi de U, a união de Fi de U, com I variando de 0 até N, é igual ao M, tá? Se pegar um aberto, você começa a iterar ele muito, você vai acabar cobrindo M, tá? Outra é tipo topologicamente exata, como eu defini anteriormente. Outro teorema nessa direção é o seguinte. A gente se perguntou, nós nos perguntamos o que acontece no caso de diffeomorfismo. É uma pergunta natural, próxima pergunta. Suponha que a medida seja hiperbólica, tá? Ou seja, suponha que você tenha expoentes que não são nulos, né? Então, seja F de MM, diffel C1, tá? E aí eu vou ter alguns casos. Ou ele é C1 mais alfa, tá? Ou ele é C1 com splitting dos eledetes dominado. Splitting de os eledetes
dominada. Tá? Então, tem uma medida invariante. Tem uma medida invariante. Essa medida tem um splitting dos LDETs. Aí eu assumo que ou a transformação é C1 mais alfa, que eu não vou pedir nada do splitting, ou ela é C1 e o splitting dos LDETs é dominado. Ou seja, os ângulos são maiores que uma constante. Tá? Eles não vão para zero. Os ângulos entre os subespaços do splitting. Então, se Mi tem expoentes não nulos, então Mi tem propriedade de especificação não uniforme. Ah, tá, deixa eu dar o... Então, esse teorema aqui é uma colaboração com Shueting Tian, de Xangai. Tá para sair. Tá? Então, nos dois casos a gente conseguiu mais ou menos caracterizar medidas que têm expoentes não nulos, como sendo medidas que têm especificação não uniforme. Tá? Oi? Ergódica. Tá? As provas são diferentes. A prova ali é uma prova mais geométrica, eu diria, eu vou dar um sketch dela. E a prova aqui usa um tipo de shadowing lemma que o Shueting Tian provou na tese dele. Tá? Então, nesses dois resultados, a gente tem que se uma medida é não uniformemente hiperbólica, ou tem expoentes não positivos, ou tem expoentes não nulos, é hiperbólica, então ela tem especificação não uniforme, se a transformação for razoável. Vamos dar ideia dessa prova. A ideia dessa prova usa um elemento-chave que é a noção de tempo hiperbólico. Então, o elemento-chave da prova é a noção de tempo hiperbólico. Tempos hiperbólicos. Como eu falei, uma transformação expansora, ela tem aquela característica de que existe um delta, tal que quando você pega uma bola de raio delta, você tem vários ramos inversos, vamos chamar aqui f-1 de Fn de x, -1 de x, você tem um outro... O título está me atrapalhando. Então você tem vários... Dada a transformação expansora, existe um ρ, que eu falei no começo do minicurso, tal que você consegue definir vários ramos inversos na bola de raio ρ, né? Você consegue definir todos os ramos inversos que mandam essa bola em vizinhanças dos pontos Fn-1, Fn-2, etc., até o ponto X, que vai na vizinhança bem pequenininha, tá? Esses ramos inversos, vamos chamar esse cara daqui de f-n de x, né? Pode dizer que o Fn de x vai parar em x. Esses ramos inversos, eles são contrações. São sigma a menos i contrações. Agora você pode, tranquilamente, imaginar a seguinte situação. Olha, eu tenho uma transformação que não é expansora. Tá? Ela tem regiões onde a derivada é positiva, regiões onde a derivada é negativa. Regiões onde a derivada expande, maior que 1, e regiões onde ela contrai, né? Expoentes positivos e negativos, eventualmente. Então eu pego um ponto X, né? Eu posso, definição, eu vou dizer que o ponto X tem um tempo eu vou dizer que N é um tempo hiperbólico para X, se eu conseguir ver essa estrutura, tá? Se existir um ρ uniforme, que não dependa de x, né? Eu fixo ρ, tá? Então, N é um sigma delta tempo hiperbólico para x. Se eu conseguir ver essa estrutura aqui no momento N, especificamente, tá?
Ou seja, se existirem ramos inversos que mandam o Fn de x no x, com contrações. Tá? Todos eles como sendo sigma elevado a menos, o ramo inverso F menos J é uma sigma menos J contração. Tá ok? Ora, então um passo importante é, então eu posso agora considerar, então considere H sigma delta F como sendo o conjunto dos x em M, tais que x tem infinitos tempos hiperbólicos. Certo? Esse pode ser um conjunto vazio. Não tem por que ele ser um conjunto não vazio. Ou seja, você está considerando o conjunto dos pontos x, tais que, quando eu olho para a órbita de x, eu vejo alguns momentos onde eu tenho essa estrutura aí bem definida. Ah, isso não precisa ser um conjunto não vazio, né? Pode ser vazio. Por exemplo, se você tiver uma direção de contração forte, isso vai ser vazio. Se tiver um parcialmente hiperbólico, tem uma direção contrativa, isso vai ser vazio. Tá? Mas, eventualmente, esse conjunto é não vazio. Então, para a gente continuar, deixa eu só ilustrar aqui. Por exemplo, pega uma aplicação como uma transformação quadrática. Aqui completa, 4x, 1 menos x, por exemplo. Tá? Aí você pode se perguntar se um ponto tem ou não tempo hiperbólico. Né? Fixa um número maior que 1 e um delta bem definido. Você pode se perguntar se ele tem ou não tempo hiperbólico. Se o ponto estiver por aqui, o 1 vai ser o tempo hiperbólico dele. Porque na imagem você tem uma derivada maior que 1. Só que se o ponto estiver aqui próximo do meio, ele não vai ter tempo hiperbólico, porque a derivada é próxima de zero, né? Em particular menor que 1. Logo, o ramo inverso aqui só vai estar definido numa bolinha pequenininha, né? Mas, eventualmente, você pode ter um ponto aqui que, quando você itera algumas vezes, né, ele começa a acumular derivada. Ele começa a acumular derivada, né? Certinho, não, né? Fiz não, né? Para cá, viria para cá, né? Daqui ele vem para cá, para cá, para cá. Ele começa a acumular derivada e, eventualmente, ele tem um momento onde ele acumulou tanta derivada nos últimos iterados, né? Expansão, digamos, que todos os ramos inversos são contrações bem definidas na bola de raio delta. Tá? Então, a existência de tempos hiperbólicos, de um tempo hiperbólico, é meio que uma briga, né, entre quanto de derivada você acumulou nos últimos iterados, né, derivada que eu falo é o crescimento exponencial dos vetores, né, com o quanto você tinha de prejuízo no final, no início da sua órbita. Tá? Se você daqui para frente acumular muita derivada, eventualmente você vai ter contração para trás. Tá? Não importa quanto você perdeu aqui nesse começo. Tá? Então, por que é que eu estou falando isso? Porque outro ingrediente que fala um pouco desse comportamento assintótico da derivada é o expoente de Lyapunov. Tá? Então, uma pergunta natural é qual é a relação entre expoente de Lyapunov positivo e infinitos tempos hiperbólicos. Tá? Então, um dos passos importantes aqui é mostrar o seguinte fato. Se Mi tem expoentes positivos, então o conjunto dos pontos que tem infinitos tempos hiperbólicos, chamado de sigma, existe um delta e existe um iterado L, tal que esse conjunto tem medida total. Tá? Então, de fato, um passo importante é você mostrar que existem infinitos momentos, para quase todo ponto, existem infinitos momentos onde você vê contração para trás. Tá? Ok. O que é esse θ aí? Eu acrescentei um θ, né?
acrescentei esse θ é o conjunto dos, então, o Hθ, sigma delta F, é o conjunto dos pontos em M, tais que x tem infinitos tempos hiperbólicos com frequência maior que θ. Tá? Além dele ter infinitos tempos hiperbólicos, quando eu pegar um número n aqui qualquer e contar quantos são daqui para trás, eu vejo pelo menos θn. Tá? Então, se μ é uma medida invariante e tem expoentes positivos, então ela tem infinitos tempos hiperbólicos. Tá. O próximo passo é mostrar o seguinte fato. Outra coisa importante é mostrar o seguinte fato. Em μQTP, μQTPx em M, a sequência NI de x é não lacunar. Ou seja, NI mais 1 de x, dividido por NI de x, converge para 1. Tá? Então, esse é outra parte, outro pedaço do trabalho, e decorre exatamente do fato de que ele tem frequência positiva. Pronto, agora a gente está em condição de dar uma ideia da prova. Assuma esses dois fatos. Assuma que quase todo ponto tem essa estrutura de tempos hiperbólicos e assuma que essa sequência de tempos hiperbólicos ela não lacunar. Então, como é que eu procedo? Pega um ponto que tem essa propriedade de ter infinitos tempos hiperbólicos e a sequência de tempos hiperbólicos é não lacunar. Né? Você quer sombrear um pedaço da órbita desse ponto. Né? Então, digamos que esse cara daqui seja um tempo hiperbólico. N1 de x. Tá? Bom, em um tempo hiperbólico, é simples arrumar um ponto periódico que acompanha a órbita. Por quê? Porque eu pego essa bola, olho para trás dos iterados, dessa bola, eu vou ter uma vizinhança aqui, Vn, né, de x, que é mandada sobrejetivamente nessa bola. Tá ok? Pela propriedade de ser topologicamente exata, ou fortemente transitiva, que eu defini, dado essa bola aqui, a bola de raio ρ, em torno de Fn de x, isso aqui é um aberto, U, existe um K, que vai depender basicamente do ρ, que vai cobrir todo mundo. Depois de K iterados, essa bola cobre todo mundo. Em particular, cobre isso aqui. Tá? Então, existe um K que ela volta cobrindo... isso aqui é uma condição só topológica. Isso aqui, digamos, FJ da bola de raio ρ, centrada em Fn de x, cobre essa bolinha daqui. Tá? Então, eu estou nas condições de teorema do ponto fixo de Brouwer. Tá? Eu tenho uma vizinhançazinha que é mandada nessa bola toda e depois é mandada sobrejetivamente nela. Tá? Então, essa aplicação aqui, Fn mais J, vai mandar uma vizinhança Vn de x sobre uma vizinhança Vn de x, que é topologicamente um disco. E aí eu aplico o teorema do ponto fixo de Brouwer, eu tenho um ponto fixo. Tá? Então, se eu tiver tempo hiperbólico, a construção da órbita periódica que acompanha, né? Note que qualquer ponto daqui vai acompanhar a órbita até o momento x, né? Porque ela foi construída dessa forma. Então, essa construção é relativamente simples. O problema é quando eu não tenho tempo hiperbólico. Tá? Então, quando eu não tenho tempo hiperbólico, tenho um momento n, o que é que eu faço? Eu considero dois tempos hiperbólicos entre eles. Né? Eu tenho aqui o Fni mais 1 e aqui o Fni. Né? Eu sei que eu posso sombrear, eu posso construir um ponto periódico que acompanha a órbita até o momento Ni mais 1. Tá? E depois fecha com um número de iterados que não depende de N. Depende só do ρ. Tá? Então aqui o número de iterados que eu preciso para fechar, vamos chamar de K, depende só daquele ρ.
Tá? Então, como NI é tempo hiperbólico, eu construo uma órbita P, que acompanha até o momento NI mais 1, né? Em particular, vai acompanhar até o momento N, tá? Mas ela depois, para fechar, ela requer esse tanto aqui de iterados. Quanto é que eu tenho aqui? Eu tenho N, NI mais 1, menos N, iterados. Né? E vai ter mais uma constantezinha aqui e mais um K, que depende do ρ de iterados que ela fecha a órbita periódica. Tá? Então, usando aquele fato lá, né, esse vai ser o meu K, que depende de x, que depende do epsilon, que depende do n. Né? Esse vai ser meu K, por definição. E mostrar que o K sobre n converge para zero significa mostrar que isso aqui converge para zero. Bom, isso é constante. Então, essa parte não me preocupa. Então, isso aqui convergir para zero quer dizer que NI mais 1 menos N sobre N converge para zero. Só que isso aqui é menor ou igual que NI mais 1 menos NI dividido por NI. Né? Porque o N é maior que NI. Né? Então, você majora trocando uma coisa menor aqui e majora colocando uma coisa menor aqui. Isso daqui, cancelando, vai para zero pelo fato de que essa sequência vai para 1. Tá? Então essa é a ideia, mais ou menos, da prova. Qual é a ideia da prova? Pega expoentes positivos, produz um monte de tempos hiperbólicos que são não lacunares, e esse fato dele, e no momento que você tem tempo hiperbólico, você consegue órbitas periódicas com facilidade. Pelo fato de eles serem não lacunares, o tempo que você precisa para fechar a órbita vai ser exatamente a lacuna que eles geram. A lacuna é sublinear. Eu queria encerrar a minha participação parabenizando a Zezé pelos 60 anos dela. 40, né, Zezé? Tá, eu falei. Tá. E pela pessoa que ela é. Eu conheço a Zezé já há algum tempo. E é um prazer enorme ter uma pessoa dessa magnitude no nosso meio. Então, eu peço uma salva de palmas para a Zezé.